Olá! Nesse vídeo trataremos da visualização de vetores como ponteiros. Já vimos que um ponteiro é utilizado quando queremos simular passagem por referência em C, mas ponteiros são muito mais poderosos que isso. Todo vetor, na realidade, é um ponteiro para um conjunto de variáveis de mesmo tipo, onde cada variável é acessada por um único índice. Aqui a gente tem um exemplo simples para explicar esse conceito, tá? Eu optei por fazer um outro exemplo aqui, um pouquinho mais complexo, mas mais completo, aqui no NetBeans para a gente poder explicar em maiores detalhes. Eu criei um vetor de 5 posições, tá? E coloquei o valor 10 em cada uma delas. Eu fiz um esquema visual aqui, ó, para a gente poder entender mais facilmente. Então eu declarei aqui uma variável chamada vetor. Então eu tenho vetor índice 0, vetor índice 1, 2, 3 e 4. Por que eu tenho 5 posições? Porque eu declarei como 5 aqui, ó. Então está aqui o meu vetor e coloquei 10 em cada uma dessas posições. O que eu estou representando aqui do lado, né? Eu estou representando os endereços. Então, quando eu crio um vetor, na prática eu estou colocando dentro da variável de vetor o endereço do início das posições de memória que representam esse vetor. Então, o meu início desse vetor aqui, por exemplo, está na posição 120 da memória, né? O byte 120. A gente viu que os números inteiros eles ocupam 2 bytes aqui em C, né? Então, se o vetor índice 0 começa no 120, o primeiro número inteiro vai ser o 120 e o 121. Então, o 10 é representado aqui por esses 2 bytes. Esse tracejadinho é para mostrar que são 2 bytes aqui nessa representação. O vetor índice 1 é o byte 122 e 123. O vetor índice 2, 124, 125. O vetor índice 3, 126, 127. E o vetor índice 4, 128, 129. Então, eles ocupam esses bytes em memória e a variável vetor simplesmente aponta, né, para o início desse conjunto de bytes, né, que foi alocado em memória para a gente aí em C. Bem, depois que eu fiz, eu pedi aqui para ler duas variáveis de posição e valor. Para que isso aqui? Porque eu vou alterar aquele vetor em uma posição que eu vou informar. Para fins de exemplo, eu já coloquei aqui, eu vou digitar a posição 2 e vou colocar na posição 2 o valor 12. Essas variáveis, posição e valor, elas também estariam aqui na memória. Mas para facilitar a visualização do ponteiro e do vetor, eu não coloquei aqui, para deixar um pouco mais limpa a visualização. Tá? Mas eu teria aqui mais duas variáveis do tipo inteiro, posição e valor, né? Porque posição e valor são do tipo inteiro, elas estariam aqui em memória, tá? Quando eu estiver rodando aqui, ó, vou rodar aqui para vocês verem, eu vou informar que a posição é 2 e o valor que eu quero colocar é 12, tá? E o que ele faz na sequência? Ele faz ponteiro receber vetor. Ponteiro receber vetor significa que ele vai receber esse 120 aqui, ó. Então, ao invés de um nicho qualquer que tinha numa variável não inicializada, ele passa a ter o valor 120. 120 é um endereço de memória. E ele funciona da mesma forma que uma variável do tipo vetor, né, que a gente declara. Então, se eu fizer ponteiro índice 0, é a mesma coisa que eu estar fazendo vetor índice 0. Por quê? Porque eles começam do mesmo lugar, tá? E o que eu fiz aqui? Ponteiro índice posição, então ponteiro índice 2, recebe valor que é 12. Então o que ele está fazendo? Ponteiro índice 2 recebe o valor que é 12. Ele está alterando, ó, esse 10 para 12, tá certo? É isso que ele está fazendo. E aí depois, o que eu faço na sequência aqui? Ó? Depois que eu altero, eu passo pelo vetor todo e peço para imprimir cada uma das posições. Ó. Se eu der Enter aqui, olha o que ele faz. Vetor índice 0 é 10, vetor índice 1 é 10, vetor índice 2 é 12. Olha só, ele alterou vetor índice 2. Por quê? O vetor índice 2 é equivalente ao ponteiro índice 2. Né?
Então ele alterou aqui, ó, da mesma forma. E aí quando ele imprime o 12. Né? O vetor índice 3 é 10 e o vetor índice 4 é 10. E é por isso que ele imprime esses valores aqui. Então a ideia é que quando um ponteiro recebe o valor de um vetor, né, ele passa a apontar para a posição que aquele vetor aponta, tá certo? Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, no meu código, vamos fazer uma pequena alteração aqui, ó. Em vez de colocar ponteiro recebendo vetor, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer ele receber o endereço de vetor índice 1. Olha só, hein? Endereço de vetor índice 1. Agora, beleza. Agora ele está alterando esse esquema aqui. Porque ponteiro não vai começar a partir de 120, ó, porque o endereço de vetor índice 1 é o 122. Então, ó, o ponteiro índice 0 agora, esse carinha aqui, ó, ponteiro índice 0, deixa eu apagar o de baixo, ó. Olha só. Como eu passei o 122, o ponteiro índice 0 passou a ser o 122, ó. Então esse aqui é o 1, esse é o 2 e esse é o 3, tá? Bem, agora, se eu estiver alterando, vou voltar aqui para 10. Se eu estiver alterando a posição 2, ó, ele vai estar alterando aqui. Vamos tentar ver o que acontece, ó. Salvei, vou rodar. Eu quero alterar a posição 2, mas note, agora eu quero alterar a posição 2, tá? Aqui do ponteiro. Então a posição 2 do ponteiro é a posição 3 do vetor, ó, porque eu passei aqui para a variável, ó, ponteiro, o endereço de vetor índice 1, tá? Então vou dar o Enter e vou colocar 12. Olha o que acontece agora, ó. Vetor índice 0 é 10, vetor índice 1 é 10, vetor índice 2 é 10, vetor índice 3 é 12. Por quê? Ó, vetor índice 3 é equivalente a ponteiro índice 2. Então, nesse caso, ó, esse carinha aqui que passou a ser o 12. Então, na hora que eu imprimir, ele imprimiu esse valor aqui com o valor 12, tá? Bem, gente, sobre esse contexto inicial aqui de vetores como ponteiros, tá? Era isso que a gente tinha para mostrar. Eu espero que esse esquema visual tenha ajudado aí no entendimento. Se eu passar aqui outro valor, 2, por exemplo, todo o meu esquema aqui também muda, porque aí, como eu passo o endereço de vetor índice 2, o que ele está passando é o 124. E aí, ó, esse cara passa a ser o 0, esse cara passa a ser o 1 e esse cara passa a ser o 2, né? Então, ó, deixa eu apagar esse bichinho aqui. Se eu rodar de novo lá agora, ó, pela última vez, aqui, pronto. Ó, tá tudo 10. Se eu rodar agora alterando novamente, olha só, ele vai afetar a posição 4, ó. 2, 12. Olha lá. Tá certo? Porque ele vai alterar, ó, esse carinha aqui, ó. Tá? Então, a ideia da aritmética de ponteiros, né, da gente trabalhar com essa questão dos endereços, enfim. Quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo ele começar de um determinado ponto. E como ele anda, né, em números inteiros, porque ele é um ponteiro para inteiro, né, ele salta de inteiro a inteiro, ou seja, quando eu coloco aqui posição 2, ele vai andar 2 inteiros dentro do vetor, tá? Essa que é a ideia, então, de visualizar vetores como ponteiros, tá certo? Então, nesse vídeo aí era só isso. Valeu!